Bora ver aí, bora ver aí. Bora ver aí. Fanny Valentine é o vilão mais realista de Jojo. Será? Será? É verdade, concordo. Não. Só pelo corte aqui eu já concordo com ele já, é verdade. É mesmo. Eu tenho um jogo desse cabo aí, ó. Eu tenho um jogo desse cabo aqui. Jogaço, simplesmente Hentai with Stalin. These nations are our friends, largely because we've always tried to do our best to be honest and kindly. Its conquest deserves the best of all mankind, and its opportunity for peaceful cooperation may never come again. A nossa fé é na ordem e no progresso. Ave Maria, a nossa crença é no país. Vamos inundar este Brasil de verde e amarelo. Nice. Vamos mostrar as nossas bandeiras. Perfeito, eu concordo. Desde que a humanidade existe, nós nos espalhamos pelo mundo e desenvolvemos culturas diferentes. Ei, mano, tava vendo um vídeo hoje, olha. É Rio de Janeiro nos anos 20. Parecia fora do Brasil, filho. Rio de Janeiro, anos 20. Acho que era por aí, mano. Tem uma filmagem. Não sei se é esse, mano. E Rio de Janeiro parecia outra coisa, mano. Ó, rapaziada, nos anos 20, filho. Olha aí, quem é que disse que sai no Rio de Janeiro, mano? Rapaziada, tudo bem vestida. Olha aí, ó. Parece fora, mano. Parece fora, pô. Ó, o cu de açúcar, o coisa de açúcar lá, o pão de açúcar. Olha lá, ó. O cu de açúcar é foda. Ó, olha, rapaziada, bem vestida pra caralho. Ó. Eu achei filé demais, pô. Olha aí, ó. Olha aí, procura alguém mal vestido aí. Ó, você vê assim, parece um país estrangeiro, boy. Olha aí. Evoluiu isso aqui pra trás. Povo tudo bem vestido pra peste, mano. Ó. Que as nas televisão, né? Muito bala, pô. Crenças diferentes, idiomas diferentes, mas uma coisa nunca muda, e essa coisa é a necessidade humana de seguir um líder. A idealização concentrada em uma figura que se torna um ícone a ser seguido. Isso acontece em diversas áreas diferentes. No mundo do entretenimento, com atores que marcaram uma geração, ou super estrelas que se tornaram reis de um O Michael Jackson! Sou fã desse cabo é bom demais. estilo musical. E às vezes nem precisa ser uma celebridade. Pode ser alguém da sua escola, do trabalho, ou até da sua família, tipo seu pai e a sua mãe. Mas o exemplo mais proeminente em que isso acontece é na política. Diversos líderes com princípios distintos que guiam multidões de pessoas que concordam com esses princípios. Em algumas situações extremas, criando um culto e até mesmo elevando esse líder a mais do que uma pessoa normal com falhas, igual qualquer outro ser humano. Qualquer político no Brasil. Qualquer político no Brasil. Que a galera pega de estimação. E quando esse fanatismo toma conta e absolutamente tudo o que esse líder fala se torna uma verdade incontestável Após para seus seguidores, aí é só uma questão de Eita peste! tempo Cuido do luto de vocês, rapaziada. até as coisas mais terríveis começarem a acontecer. Esse dilema envolvendo pessoas em posições de liderança que se deixam influenciar pelas suas próprias falhas acaba gerando personagens fictícios que exploram esse conflito de forma bem interessante. E um deles é o vilão da parte 7 de Jojo, Fanny Valentine. Assim como os fãs de Jojo têm o costume de falar que qualquer coisa que esteja nessa parte é a melhor coisa de Jojo e o ápice criativo do Araki, é claro que o vilão não ficaria de fora, e tem mó galera que considera ele o maior vilão que o Araki já escreveu. Como eu disse algumas outras Na moral, vezes, ele tá na minha trindade eu acho que eu não vi nenhuma vez a história dele, não. de vilões Obviamente eu sei, favoritos mas eu nunca parei pra de ver um vídeo de história dele, não. Jojo, junto com o Pucci e o Kira. Definitivamente é um vilão marcante, muito bem feito. Eu gosto da música do WLO dele. Tanto no Muito bom. quesito de história, enquanto eu li Steel Baron, sempre que esse cara aparecia, eu prestava mais atenção nele do que em qualquer outro personagem que tava no mesmo painel, quanto em aparência, que é um caso peculiar, a gente vai falar sobre isso depois. E em poder, ele também é bem foda, já que ele tem um dos stands Eu nunca assisti Jojo, é bom? Assista, ué. mais poderosos de
É bom. Jojo, o Araki sempre reserva os stands mais maneiros pros vilões. E a quantidade de vezes que vocês me pediram Já tem trailer, daqui a pouco lança essa temporada. Na moral, pra falar sobre porra, ele aqui é a prova de quanto esse é sério. Não, tá zoando. cara é popular. E olha que a parte dele ainda nem foi animada enquanto eu tô gravando esse vídeo, então ele ainda tem potencial de ficar mais popular ainda, já que muita gente só viu o anime e não leu o mangá. O que, pra ser sincero, é um pouco preocupante, A galera prefere o mangá. levando em consideração que tem muita gente que não entendeu a crítica que o Araki quis fazer quando criou esse personagem. E pra quem passou tanto tempo nos Ah, mano, é pra todo mundo, cara. comentários Na moral. me pedindo Eu queria ver o do Gap. Uma temporada do Gap ia ser foda, acho muito foda. pra fazer esse vídeo, Aquele standzinho de chapéu, meu compadre. finalmente o seu dia Muito foda. chegou. Ah, e obviamente vão ter spoilers nesse vídeo. Em 1890, o início de uma nova década no mundo, junto com a normalização de tecnologias recém-criadas que mudariam a vida das pessoas, como carros, lâmpadas elétricas e os primeiros telefones. No meio dessa era de avanços na América do Norte, Acabou vendo filme nessa vibe aí. Inclusive, até deu vontade de assistir um filme bem nessa vibe aí. um É muito foda. Que porra é essa? famoso promotor de eventos Dava vontade de morar nessa épocazinha. chamado Steven Mas acho que era muito difícil, mano. Steele faz um anúncio. Em parceria com diversos patrocinadores, valendo Oba! 50 milhões de dólares para o vencedor, ele anuncia a Steel Ball Run, uma corrida pelo país inteiro dos Estados Unidos, começando pela praia de San Diego, na Califórnia, e terminando em Nova York, com a participação de mais de 1000 corredores de diversos países diferentes montados em cavalos, camelos, e um deles até participou sem nenhuma montaria, só usando as pernas. Como é? É sério? É sério, mano? Esse cara é foda. Ou seja, isso aqui é basicamente Jojo versão corrida Que semelhança boa. maluca. Que comparação boa. Pô. Acho que todo mundo concorda que o Que comparação gostosa. Araki se superou, né? Ele é teu favorito? Essa ideia de criar uma história que se passa em uma corrida. E só esse conceito já seria o bastante pra carregar uma história sozinho. Mas é claro que não é só isso. Durante o início, Johnny e Joestar conhecem o Gyro, e os dois fazem uma parceria, concordando em correr juntos durante todo o percurso da corrida. E durante esse percurso, eles são atacados diversas vezes por pessoas que supostamente são terroristas. Até chegar em um momento em que os dois passam por um lugar conhecido como Palma do Diabo. E do nada o Johnny começa a despertar poderes. E mais pra frente até vê uma mão cadavérica saindo de dentro Porra é essa? da própria mão normal Ué? dele. Tudo isso é repassado ao Steven, que começa a perguntar sobre um tal cadáver. Olha, essa corrida não foi criada É o cadáver santo. apenas pelo Steven Steele sozinho. A principal razão para esse evento existir é o presidente dos Estados Unidos, que organizou tudo isso como uma grande fachada para algo maior. E agora que eu já dei um contexto da situação, vamos falar do homem em si. Fanny Valentine é o 23º presidente dos Estados Unidos, substituindo Benjamin Harrison, que foi quem ocupou esse cargo no mundo real. Valentine nos é introduzido como uma figura oculta que manipula centenas de pessoas diferentes para realizar os objetivos Ele é ditatorial? dele, sem que elas nem sequer saibam que estão fazendo isso ao entrar em contato com partes do cadáver. Uma coisa que eu gosto dessa primeira aparição dele é que, à primeira vista, ele tá longe de parecer alguém É o braço de Jesus. intimidador. Era um cadáver, já era do cadáver santo já, o braço tava saindo, mas não. Ué. Ele parece ser só um baixinho feio que precisa de 2 ajudantes. Inclusive, algum desgraçado falou uma vez no Twitter que ele parece o porco da telecena e eu nunca mais consegui tirar essa imagem da cabeça. E você não sabe Boa iguagem. quem ele é logo de cara. E aos poucos ele vai falando e o jeito que ele fala demonstra a posição de autoridade dele em relação ao Steven. E como esse cara tá no controle de tudo que tá acontecendo e ele não vai se conter se precisar matar alguém pra cumprir os próprios objetivos. Até porque foi ele quem contratou os tais terroristas pra eliminar o Gyro e o Johnny. Só nesse primeiro vislumbre de agressividade nós vemos pela primeira vez a tendência do Valentine de mudar fatos pra se encaixar na sua própria narrativa de mundo quando ele repreende o Steven por usar a palavra assassinato. E no fim do diálogo você percebe que esse cara, esse aqui o tempo todo era o presidente. Em poucas páginas nós entendemos de forma direta que esse cara em primeiro lugar é esperto, manipulador, perigoso e tem recursos praticamente ilimitados por ser o presidente. E muitos capítulos depois também nos é mostrado que ele tem um dos stands mais poderosos de Jojo, O Crazy Train. sendo capaz de saltar para dimensões diferentes e É o Crazy Train, né? Eu tô ficando doido. mudar de corpo com alguma O trem do amor. versão alternativa dele, toda vez que a versão principal é ferida gravemente. Além de que ele tem um carisma absurdo, afinal o cara é o presidente. Uma questão particular minha Era Love. é que
Crazy Love? É bem provável que você que tá ouvindo não concorde. Mais pra frente na história, esse visual do Valentine que eu acabei de descrever vai mudar. E eu realmente Eu tava achando estranho. teria achado mais GeForce. legal se ele continuasse com essa Love Train? É Love Train, né? Love Train. É porque eu sempre confundo com Crazy Train, que é uma das minhas músicas de rock favoritas. aparência do início ao fim. Isso deixaria ele diferente de todos os outros vilões, mas é só uma opinião minha e vocês podem discordar. Mas agora a questão é, por que o presidente tá tão interessado assim em pegar as partes desse cadáver? Da onde é que veio essa ideia? Mano, se... Stand do Funny Valentine. É o GeForce. O stand do Valentine. Dirty Deadstone. Dirty Ship. GeForce. É isso, rapaziada. É o GeForce. Eu falei Crazy Train. Não sei, eu sou louco. Não, a gente sabe que é o nome da música, pô. O Valentine nasceu em 1847, Ah, filho pô, de um faz soldado que foi pra guerra quando ele ainda era só um garotinho. O Dio. Ah, não, Dio não. Até que um dia outro soldado que É porque era pra ser filho do Dio, né? Que ele é baseado no Giorno Giovanna. foi um grande amigo do pai dele faz uma visita e explica o que aconteceu. Ele diz que na guerra o pai do Valentine foi capturado pelos inimigos que torturaram ele diariamente tentando extrair informações. O que foi ineficiente, já que o pai dele nunca cedeu, não importando o quão brutal fosse Ah, é verdade, tem o Dio, só que é o Diego. a tortura. É o Diego. Love Train é uma habilidade, o GeForce. Ah, aí. E o que dava forças pra ele era um lenço com a data de aniversário do filho. Isso lembrava o porquê ele deveria resistir, o porquê dele estar naquela situação. No momento mais difícil da vida dele, ele sabia que ele estava fazendo aquilo pela sua família, mas seria questão de tempo até os torturadores encontrarem esse lenço e jogarem fora. Então ele tinha que esconder isso, sem muitas opções, já que ele era torturado Eita porra. de diversas formas por todas as partes do corpo, inclusive essa que você tá pensando. Ele aproveita pelo fato de já estar cego do olho esquerdo por conta da tortura e arranca ele fora. Então ele enrola o lenço e esconde dentro do buraco onde tava o olho. O negócio foi tenso. Depois de um tempo, ele acabou falecendo. E no funeral, esse soldado amigo chamado Valentine recuperou o lenço no corpo dele. E agora ele veio entregar esse lenço diretamente para o filho do amigo morto. Porra, pesado, mano. Terminando de explicar o que aconteceu com o pai do Funny, ele diz que patriotismo Do Funny é foda. Do Funny é complicado. é a mais bela virtude do mundo. Qualquer animal pode proteger sua prole, mas somente os homens mais nobres arriscam suas próprias vidas em nome de uma nação para manter a sua família segura. Foda. Só não se deve confundir essa mentalidade com a de algum fanático. Então ele entrega o lenço ao pequeno Funny, que mais tarde herdaria o nome Valentine desse mesmo soldado Eita, ele pegou a mãe do Funny. que aparentemente casou com a mãe dele. O cara não perdeu a oportunidade. Eu falei, Barão, teu marido morreu. Ó, coisa. Sexo. Essas palavras sobre nação e patriotismo marcariam a vida do Valentine para sempre, a ponto de moldar o rumo que ele escolheu seguir na vida, já que quando um jovem adulto, para honrar esse discurso, ele se junta ao exército. Ele não é meu, mas pertence a um grande amigo que é o motivo de eu estar guardando-o comigo. Esse meu amigo tinha um hábito de escrever datas em tudo. E em um dia de treinamento, ele e um grupo de outros soldados acabam ficando presos no deserto. O grupo inteiro acabou cedendo e morrendo, sendo o Valentine o último a continuar vivo. E quando ele estava prestes a dar o último suspiro de vida, de repente um coração surge no meio da areia e entra no peito dele, assim salvando a sua vida e despertando um stand nele. Não muito tempo depois, Como é? ele estava prestes a dar o último suspiro de vida, de repente um coração surge no meio da areia Do nada. e entra no peito dele, assim salvando Muito foda, ele tem o coração do cadáver santo. a sua vida e despertando um stand nele. Não muito tempo depois, ele é capturado Ah, é por isso que ele fica gostosaço. por soldados inimigos e, assim como seu pai, é torturado por eles, tendo a bandeira dos Estados Unidos rasgada nas suas costas. Ele consegue sobreviver e sobe na vida, passando de um soldado para um político e se torna o presidente. Tudo isso com Do o nada. pensamento de que existiam outras partes do corpo igual aquele coração espalhadas por aí. E com isso em mente e todo o poder de presidente em suas mãos, ele tomou como objetivo de vida juntar todas as partes do cadáver e usar seus poderes divinos para favorecer os Estados Unidos. E para isso ele financia o projeto da Steel Ball Run, usando a corrida como uma fachada para encontrar todos os pedaços do cadáver pelo país. Curiosidade, essa parte toda da infância do Valentine É meio esquisito, né? envolvendo o pai O cara era o presidente. Ele poderia só ordenar que a rapaziada fizesse uma pesquisa ali, pô.
pai dele ser É muito. Oxi, é muito aleatório. Mas é Jojo, né? Tem bizarro no nome. torturado e É verdade. guardar um objeto pra depois entregar isso pro filho foi totalmente inspirado por uma cena de Pulp Fiction, que acontece exatamente a mesma coisa, só que de um jeito um pouco mais difícil de levar a sério. So he hid it. In one place he knew he could hide something, his ass. 5 long years he wore this watch up his ass. Then he died of dysentery. Give me the watch. I hid this uncomfortable hunk of metal up my ass 2 years. Olha, um dos Quando eles pegam uma parte do cadáver, aparecem letras que se parecem com locais pra eles irem pegar as outras partes. Ah, pontos mais fortes da narrativa de Steel Ball Run é a moralidade cinzenta que a maior parte dos personagens dessa história tem. Se eu tivesse narrado essa história e você que tá ouvindo não conhecesse o personagem e soubesse que ele é um vilão, você facilmente poderia achar que isso é a história de origem de um protagonista heróico. Alguém que perdeu o pai e tomou como razão de viver dedicar sua vida a proteger a nação e garantir o sucesso dela a todo custo. eu gosto desses vilão, que ele mostra um outro lado do boneco, tá ligado? Tipo, quais são as motivações daquele vilão tá fazendo isso ali. Acho muito foda. Mas como eu falei, moralidade cinzenta. My funny Valentine. Eita, tem um rap do Funny Valentine em inglês. Tô Se brincando. você pesquisar sobre o Valentine na internet, você eventualmente vai se deparar com coisas do tipo: será que Valentine é o verdadeiro protagonista de Steel Ball Run? Ou gente dizendo que Valentine estava certo o tempo todo. Como eu disse no outro vídeo falando do Diego, Steel Ball Run é uma história que nos apresenta a perspectiva de diversos personagens que não se encaixam exatamente no arquétipo clássico de herói e vilão. Dessa forma, dá pra você supor que cada um ali é o protagonista da sua própria jornada. Seja o Johnny, o Jairo, o Diego, a Hot Pants, a Lucy, o Valentine. Só que mesmo com esse estilo de narrativa, fica bem explícito que é o objetivo do Valentine de recuperar as partes do cadáver que move a história. É isso que gera o conflito pra ela continuar. E à primeira vista, apesar da posição de antagonista, ironicamente os objetivos dele no papel parecem ser os mais nobres e altruístas. A confiança que ele age e o foco total na missão dele, não é à toa que o cara é o presidente, ele Não é realmente muito, não. consegue ser convincente sobre o que ele quer. Só que quando você começa a reparar pra além do que ele diz, Demonstra só conhecer a música do Enigma, que é muito boa. e presta atenção no que o Valentine é como pessoa, fica evidente que, na verdade, ele não tem nada de nobre e altruísta. A frase que ele escuta quando era criança é de que somente os homens mais nobres arriscam suas próprias vidas em nome de uma nação para manter a sua família segura. Funny Isso mudou a Valentine não tem uma personalidade família, dele, né? ele não demonstra em nenhum momento afeto por qualquer pessoa, nem mesmo com a própria esposa. Tanto que quando ele descobre que ela morreu, ele literalmente fala que não tá nem aí pra isso. Além de que ele passa a história toda colocando a vida de várias outras pessoas em risco para cumprir um objetivo dele. Por detrás do discurso nacionalista de lutar pelo próprio país, Funny Valentine na verdade é um dos personagens mais egoístas de Jojo. Se não o mais, e o momento que melhor demonstra isso é quando ele explica a sociedade usando o princípio do guardanapo. Vamos supor que você sente à mesa e tem 2 guardanapos, um à direita e outro à esquerda. Qual dos 2 você pega primeiro? A resposta correta é que não importa qual você pega, o que importa é você ser o primeiro a pegar. Se Ué, por quê? você for a primeira pessoa a pegar o guardanapo à direita, os que forem pegar depois de você não terão escolha a não ser pegar o guardanapo da direita também. E o mesmo vale se você pegar o guardanapo da esquerda. Isso é sociedade. Isso é o que ele quer fazer quando obter o poder do cadáver e aplicar esse Tem uns cortes, ele tá muito gostoso, tem uns que ele tá muito torto. Olha lá, ó. princípio em escala global com esse poder. E sempre deixando bem claro que é ele, Funny Valentine, somente ele pode ser a pessoa a ter esse poder e escolher primeiro o guardanapo e decidir o rumo do mundo. É, então ele é muito egocêntrico e ganancioso mesmo. Esse discurso todo deixa explícito que o Valentine não se vê como alguém que tá se doando por uma causa maior. Ele legitimamente se vê como essa figura Você messiânica que representa a salvação dos Estados Unidos. Se alguma coisa favorece ele como pessoa, automaticamente essa coisa também tá favorecendo o país. Então, pra ele é o centro dos Estados Unidos. Ele. Só que ele, como pessoa, é completamente diferente das coisas que ele prega pelo país. Essa parte de Jojo aborda o tema da paternidade em diversos momentos e como isso influencia as ações dos personagens, como o Johnny e o Jairo. E com Valentine também não é muito diferente. Desde aquele momento em que ele ouviu a história sobre como o pai dele se sacrificou, ele criou essa idealização de que o pai dele é esse exemplo moral de patriotismo e que ele tem que a todo custo ser Ah, porra, quase vaza o pênis dele aqui, viu? igual. Porra, quase aparece, fi. Só que é aí que tá, ele nunca conheceu o pai dele de verdade. Ele tá tentando fingir ser igual ao que o pai dele era baseado nas coisas que ele ouviu, mas a realidade é que Funny Valentine é uma pessoa totalmente diferente do que o pai dele era. E isso cria esse contraste de alguém com um discurso Eita, sexo? Sexo?
Ei, boy, que diabo é isso? Eita porra. Discurso bonito, Eu tava lendo ali, eu tava lendo, rapaziada. Eu só tava lendo, rapaziada. mas que faz Era só leitura que eu tava fazendo. coisas horríveis. E ele genuinamente acredita que cada ação dele é pra um bem maior e que ele tá fazendo a coisa certa. Ele adota a mentalidade de que mesmo fazendo as coisas mais moralmente erradas, se no fim das contas essas coisas resultarem no país sendo beneficiado, então os fins justificam os meios. E isso abre margem pra ele fazer qualquer tipo de merda sob esse pretexto. Desde matar pessoas que não tem absolutamente nada a ver com o que tá acontecendo, como um soldado que inclusive tava trabalhando pra ele. Só porque esse cara já não era mais útil e poderia acabar virando uma inconveniência pra ele, ele resolveu matar o cara e foda-se. Ou aquele maquinista do trem que ele praticamente condenou à morte, prendendo metade do corpo dele em outra dimensão. Ah, porra. Ca- Caralho, que pesado, moi. E também tem toda a galera que morreu no meio da corrida, que também tá na conta dele. E é claro que eu não podia deixar de falar daquele momento tenebroso que ele tentou forçar uma garota de 14 anos a ter relações sexuais com ele. Eita peste. Eu tô lendo, rapaziada. Calma lá. Um homem de 47. Você preencherá o lugar da minha esposa. Eu quero apenas que você dê à luz a uma criança minha. E ainda deixa claro que depois de descobrir que ela é uma menor de idade, ele ficou mais atraído ainda por ela. Ixi, Maria! Eu entendi por que eu te achei tão linda. E agora eu estou mais louco por ti. Eu estou encantado por ti. Ixi! Isso aqui é pra esfregar na cara do leitor como o Valentine é uma pessoa completamente asquerosa. Como caralhos fazer isso aqui vai ajudar o país dele de alguma forma? E mesmo assim, mesmo com esses absurdos, ainda assim existe esse debate sobre ele possivelmente estar certo e não ser o vilão dessa parte. Vixe! E eu tenho uma ideia do porquê isso acontece e eu vou elaborar sobre isso um pouco mais pra frente. Bicho é pau no cu, rapaziada. 遺体が能力を引き出してく Pode estudar de acordo com ele. れている D4C ラブトレイン Durante toda a progressão da corrida, nós vemos essa disputa pelas partes do cadáver e como o Valentine utiliza tudo o que tá no alcance dele para eliminar o Johnny e o Jairo e recuperar as partes deles, até se aliando com o Diego Brando, que curiosamente, diferente de todas as outras pessoas que ele contratou, especificamente o Diego ele demonstra ter um certo desprezo e desconfiança. De cara ele consegue ver que o Diego vai dar algum problema para ele no futuro. E ele tava certo, já que o Diego pegou o olho esquerdo do cadáver e tacou foda-se e resolveu matar o Valentine para pegar o resto. Eita porra! Esse moleque é safado, mano. Esse aí é. E ao mesmo tempo em que tudo isso tá acontecendo, ele também tem que lidar com algum suposto traidor que também tá tentando roubar o cadáver, que no caso é a Lucy infiltrada. As coisas só começam a sair como planejado quando ele mesmo passa a interferir pessoalmente, pegando quase todas as partes do cadáver que estavam com o Johnny e a Hot Pants enquanto eles estavam ocupados. E quando ele descobre que a Lucy é a traidora infiltrada na casa dele e que o cadáver se fundiu com o corpo dela, é a partir dessa reta final que ele começa a ter uma presença maior na história. Inclusive é nesse momento que ele deixa 100% de ser um gordinho e vira um fisiculturista praticamente. Do nada. Não, é muito bom como não tem nenhuma linha na história que fala sobre isso. Todo mundo aceitou numa boa que o presidente passou de um gordinho de 1,50 de altura pra uma boneca Barbie. Eu achei que ele ia pegar. Porque, tipo assim, o coração entrou dentro dele, né? Eu achei que ele ia pegar outras partes do corpo. E o corpo ia ficar, se juntar a ele e ele ia ficar mais gostoso com isso. Tu pode inventar que, sei lá, ele mudou de corpo com alguma variante ou que ele só foi pra academia, mas a real é que a gente sabe que é porque o Araki tava a fim de desenhar um homem musculoso sem camisa. だからあんまり、まあ男が重要ですね、美しい男たち、美しい男たち、まあ女性もいたりしますけど、いますけども、美しい男たちを描くっていうのがなんかメインで。 O Araki conhece muito bem o público-alvo dele, e nos é introduzido pela primeira vez o stand dele, o D4C. Ele acaba conseguindo pegar a última parte do cadáver que faltava com o Diego, e nessa brincadeira o maldito cria uma das cenas mais confusas de Jojo, quando ele faz esse drama todo pra confundir as pessoas sobre quem atirou no Johnny primeiro. Não entendi nada. Com tudo saindo conforme o planejado, ele encontra a Lucy, que tá com o cadáver santo dentro dela mesma, e a leva pra um trem junto com o corpo do Steven Steele, que tinha sido
severamente ferido. Vai E dar ele se ruim, eu tava multado pra caralho, falando coisa pra porra. aproveitou disso pra garantir com que a Lucy não fugisse. A partir daqui, absolutamente tudo que for acontecer de alguma forma vai favorecer o Valentine e corroborar com o que ele disse sobre ser ele quem vai pegar o guardanapo primeiro. Em uma luta incrivelmente foda, ele vai conseguir matar o Diego no último segundo. Olha aí, ele ficou parecendo um outro personagem O cara virou o Gojo. que também achou que ia vencer e terminou igual um toco de árvore cortado. O Hot Pants vai morrer por conta da manifestação dos poderes do cadáver no corpo da Lucy, e o mais terrível, ele consegue cumprir o objetivo pelo qual foi criada a Steel Ball Run. Ele obtém o poder sagrado do cadáver e adiciona ao próprio stand, chamando de Love Train. Esse poder cria um feixe de luz dourado no corpo do usuário, e tem a capacidade de afastar tudo de ruim e redirecionar qualquer ataque ofensivo para outro lugar do mundo. Isso contando que o Valentine e o D4C Tá vendo isso aqui? É um molho feito com abacaxi. O Edóio tá é gostoso, viu, velho? estejam dentro desse feixe de Meu amor, tá muito bom. Obrigado, linda. luz. Ou seja, ele basicamente se torna invencível. Tudo isso é encarado por ele como uma confirmação de que sim, esse tempo todo ele estava certo, e que a Lucy é uma espécie de deusa que escolheu ele para guiar o país para prosperidade, como se ele fosse o Messias. A situação fica tão fodida que vai chegar um ponto em que o próprio Johnny, o protagonista principal, vai questionar se não são eles que são os vilões e na verdade o Valentine é o verdadeiro herói. E agora só resta para ele e o Gyro ter uma última batalha, mesmo com a probabilidade de vitória baixíssima. Com uma breve encarada, os dois partem para cima do presidente, e como esperado, as coisas favorecem o próprio, até porque o stand dele agora garante que isso aconteça. E o Johnny acaba até tendo a mão cortada fora por um ataque do D4C. A única coisa que salva ele é, no último momento, o Steven Steel entregar o corpo da Lucy pro Gyro e ele se afastar dali, puxando o Valentine pra longe junto também. Ele desconta a raiva disso no coitado do Steel, botando pra fora todas as opiniões sobre como ele acha o Steven uma pessoa patética, e ainda bate no coitado. Só não mata ele porque diz querer cumprir a promessa que ele fez pra Lucy de manter o cara vivo. Se aproximando da beira do mar, Valentine e Gyro se preparam para um confronto, e contrariando todas as probabilidades e sendo muito sagaz, Gyro consegue atingir diretamente o Valentine ao replicar a proporção áurea no seu ataque com Steel Ball. Dessa forma, até despertando seu stand, o Ball Breaker, que como efeito do ataque, deixa o Valentine com uma aparência envelhecida. Esse pequeno momento gera a esperança de que nem tudo está perdido. E sem perder tempo, em um segundo round, ele se prepara para fazer isso de novo e acabar com tudo de uma vez. Os dois se atacam. Que porra de poder é esse, mano? Com o D4C que caralho de poder é esse do Gyro? Muito quebrado. Acertando um golpe no Gyro e ele lançando a Steel Ball na direção do rosto do Valentine. E por um momento realmente parece que tudo vai dar certo e ele vai conseguir derrotar o Valentine. Porém, a Steel Ball é atingida pela fenda, o que impossibilitou a rotação perfeita para concluir a Fórmula Áurea que seria necessário para causar um dano nele. E por culpa dessa tecnicalidade e do golpe do D4C, o Gyro perde a chance de derrotar o Valentine e cai morto no chão. E agora que ele já se foi, chegou a vez de lidar com o Johnny, que completamente desestabilizado com isso, parte em disparada, tentando atacar de todo jeito possível, mas já é o final da obra, já é. Sendo totalmente ineficiente. Porra. E por consequência matando várias pessoas completamente alheias pelo mundo. Então o Valentine atinge a garganta do cavalo e derruba ele. Com a vitória já dada como certa, Valentine começa a fazer mais um discurso sobre como há 2 anos atrás, quando ele foi eleito presidente, foi realizado um banquete com carne crua de um cordeiro recém-abatido em oferenda a ele. Isso era um costume dos antepassados dele, e que todo início de uma nova era existe um teste a ser encarado, e a cada teste haverá uma batalha, e quanto mais formidável for o inimigo, melhor será esse teste, como se fossem oferendas. Ele explica que todas as pessoas, absolutamente todo mundo que se envolveu de alguma forma na o Johnny vai ganhar um poder do cu, não vai? Steel Ball Run, são como se fossem oferendas, assim como aquela carne de cordeiro. E agora chegou a vez do Johnny ser o último sacrifício, a oferenda que vai marcar o início de uma nova era. Bom, pelo jeito tudo parece perdido. O Johnny tá completamente sem opções, o Valentine tem todo o poder divino do lado dele, esse é o fim. Não é? Mas o Johnny é o prota. Você que assistiu os meus vídeos falando sobre os outros vilões, percebeu um certo comportamento comum entre todos eles quando chegou na última batalha. Uma coisa que sempre acaba precedindo a derrota deles. Adivinha o que vai acontecer? Igual eu falei no vídeo do Dio, igual eu falei no vídeo do Kira, no vídeo do Cars, no vídeo do Put. Ao invés de acabar com tudo de uma vez, eles subestimam o adversário e abrem margem pra ele atacar. Não, tomar no cu. Aqui ele tá tão confiante. Tem uns que é muito foda-se. Que até fala pro Johnny atirar primeiro. O que ele não esperava é ele usar a Steel Ball do o do Dio, quando o Dio ia matar
Ah, não, mas o Joseph vai despertando no meio da luta, né? O cara para o tempo também. Gyro pra fazer o cavalo dar um coice nele, jogando ele pro ar. A última esperança tá concentrada em uma única unha do dedo mindinho. E apostando tudo nesse último ataque, Johnny Joestar precisa alcançar a energia da rotação áurea perfeita pra quebrar a barreira dimensional. E bom, eu acho que todo mundo sabe o que vai acontecer. Ele é o próximo. Caralho, foi muito boa essa cena. Caralho. Depois de tomar essa invertida, o Valentine foge pra outra dimensão, só que tem um probleminha. Ele meio que tá preso em um buraco, então ele passa o D4C pra outra versão dele daquela dimensão, pra ele se tornar a versão base. Porém, quando ele ia voltar pra dimensão original, o corpo dele começa a rotacionar por conta do ataque do Johnny, e ele é puxado de volta para o buraco. E mesmo mudando de dimensões várias vezes diferentes, ele sempre é puxado de volta pra esse buraco. Caralho! Aos poucos, toda aquela confiança vai se tornando desespero. Lendo isso aqui, eu tava achando que isso ia ser o fim do Valentine. Foi a mesma coisa do Diávolo, né, mano? Infinitas mortes. Só que aqui ele tá sendo enterrado vivo infinitas vezes. Queria acabar igual o Diávolo, em um looping eterno de Aí, sofrimento. ó. E até que seria um fim justo pra ele. Mas ainda bem que não foi, e graças a isso o Araki escreveu um dos melhores momentos de Jojo. Depois de muito sofrimento, o Valentine consegue voltar pra dimensão base, onde o Johnny já tava esperando por ele. E pela primeira vez em Jojo, nós temos um último embate que não é uma luta, e sim um diálogo. E esse diálogo Né? reflete como esse personagem foi bem escrito. A princípio, o Valentine admite a própria derrota e tenta fazer um acordo com o Johnny, dizendo que nunca teve intenção de matá-lo, e se ele entregar o cadáver e parar o efeito da rotação no corpo, ele pode trazer o Gyro de volta, puxando uma versão dele de outra dimensão. É mentira, mano. Até prometendo deixar os dois em paz depois disso, sem procurar vingança, e ainda adiciona que nunca fez nada disso por interesse próprio, e tudo foi por amor à pátria. Ele explica que no mundo não é possível todos serem felizes, e que precisa existir um equilíbrio entre positividade e negatividade. O cadáver santo é a única coisa que pode regular isso, e ele, Fanny Valentine, não pode deixar esse poder cair na mão de outros países. Como presidente, é responsabilidade dele garantir a segurança do próprio país. Ele até chega a jogar um spray que ele pegou da Hot Pants pro Johnny curar a mão cortada fora e a garganta do cavalo. E por último, ele pega o lenço do pai dele e se abre, dizendo que ele é um objeto de valor emocional importante, e seu principal motivador, dando início a esse O cara apelou pro sentimento, mano. Cara, o bicho é safado, viu? senso de patriotismo. Ele compartilha que tentou viajar várias vezes por dimensões diferentes para ver o pai dele só mais uma vez, porém nunca conseguiu. De todos os monólogos do Valentine na história, e não são poucos, esse é o mais importante. A gente nunca viu um vilão de Jojo tentando argumentar com o protagonista sobre suas motivações, e isso acontecer faz total sentido para um personagem que é um político. Poucas vezes eu vi uma representação tão boa dessa ideia do mal que acredita ser bom. Ele não é um cara mal caricato que só é mal porque quer espalhar maldade porque sim. Ele é um mal que existe no mundo real, uma maldade que se esconde por trás de um discurso que faz as pessoas esquecerem que aquilo é errado. O próprio Johnny e a Lucy sabem quem o Valentine é e que tipo de monstruosidade que ele é capaz de fazer. E mesmo assim, em certos pontos na história, eles acabam se questionando se na verdade ele é um cara bom, e esse tempo todo na verdade eles que são os errados. Ele tá literalmente falando pro Johnny que ele pretende usar o poder do cadáver pra favorecer o país dele e destruir todos os outros. E ele fala isso de um jeito que dá a entender que ele é o herói da história. E não é como se ele falasse isso da boca pra fora. Ele acredita com toda certeza que ele é o herói. E eu jogo isso pra você que tá assistindo. Você acha que se surgisse um político com uma proposta de melhorar totalmente o país, mas por consequência todos os outros países do mundo vão ser destruídos, você acha que a maior parte da população seria contra ou a favor disso? Não faço ideia. Não existe outro personagem em Jojo com esse nível de manipulação, nem mesmo o Dio. Ele é tão bom que ele praticamente convenceu o Johnny. Só que, como uma última garantia, o Johnny joga uma arma pra ele. Se ele conseguir pegar essa arma, significa que a promessa de deixar o Johnny em paz é verdadeira. Se não, é porque ele trouxe essa mesma arma de outra dimensão pra matar ele. E então Valentine deixa claro que tudo o que ele faz é em nome da virtude e da justiça, e puxa a mesma arma que ele trouxe de outra dimensão. Em um último duelo, ele é atingido várias vezes e acaba morrendo. Graças e é a assim Deus. que
que acaba a jornada do presidente Funny Valentine. Foda! A carta do pai dele. Bom, tá aí, meus amigos. Finalmente chegou. Olha. Sabe, eu tava pensando sobre o Valentine e ele meio que é um pouco de todos os outros vilões que vieram antes dele. Por isso que ele é um vilão tão bom. Ele tem a convicção de estar fazendo a coisa bom certa mesmo. igual o Pucci. Ele tá no topo de uma hierarquia de poder igual o Diávolo. Ele finge ser uma pessoa boa por fora, mas é um monstro por dentro igual o Kira. Ele tem essa síndrome de superioridade, que ele é um ser escolhido igual o Cars tinha. E ele é extremamente egoísta e manipulador igual o Dio. Cada uma dessas características se apresentam na história, e em algumas vezes a história demonstra essa característica de forma mais convincente do que nos outros vilões. É muito doido ver que no fim da história, mesmo depois dessa porra toda e ainda ter morrido, o Valentine terminou amado pela população. No universo de Jojo, ele foi o maior presidente dos Estados Unidos. E é um tanto irônico ver que o Valentine ouviu e se deixou influenciar pelo discurso sobre patriotismo, mas não parece ter reparado na parte de não se tornar um fanático, e no fim foi exatamente isso que ele se tornou. Foda. Enfim, eu espero muito que eu tenha conseguido suprir a expectativa de vocês que estavam esperando por tanto tempo esse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, considere se tornar um membro e até o próximo vídeo. Ah, eu achei muito foda, pô. Achei. Lembrou da época que eu fazia muito react de Jojo na época. Teve um tempo aí que eu via muito Jojo, inclusive acho que a gente viu algum vídeo do Gap lá atrás. E esse eu achei muito bom. Não, achei não viu não do Gap não. Eu abri aqui os vídeos dele aqui, ele começou a fazer vídeo 8 meses atrás. Ah, é porque eu já assisti um vídeo dele, mano. Eu vi um vídeo do qual foi o melhor vilão de Dragon Ball Z, mas eu não gravei nada, mas eu assisti. Esse vídeo é bom. Muito foda. Foda. Gostei. É bom, mano, os vídeos dele, as thumb é muito as thumb dele é muito lindo, mano. Caralho. Muito foda. Gostei.